a vida e suas redes de conexão, ampliando os potenciais da comunicação. Uma vida pode ser expandida quando está atravessada por uma rica rede de conexões. Essas conexões são feitas ao longo da vida, através da qual vamos conhecendo amigos, colegas de trabalho, pessoas de diversos lugares. Ao longo dos meus quase 50 anos de trajetória e de carreira profissional no teatro, aprendi que um dos principais instrumentos da comunicação é o autoconhecimento. Hoje, penso que todas as pessoas e os profissionais de diversas áreas precisam trabalhar no sentido de se conhecerem melhor, buscando um equilíbrio para os seus desejos, motivações, angústias, dúvidas e necessidades. É sobre essas e outras questões que gostaria de abordar ao provocar que você evolua em suas buscas por uma comunicação mais efetiva, por uma vida com mais autonomia, independência, liberdade, por uma rotina baseada em uma disciplina regral. Ou seja, muito rigor e nenhuma regra. Eu gostaria de trazer algumas questões essenciais. Você vive a vida que gostaria? Difícil responder isso, né? E é tão vasto. Mas vou continuar. Você plenamente realiza seus projetos autorais? Teatro Essencial lida com isso, então eu preciso te perguntar isso. Você é conduzido por propósitos elevados? Nossa posição política é fundamental, certo? Você vem praticando um mergulho de autoconhecimento? Essa parte aqui é difícil. Você vem observando o seu corpo? Você está conseguindo de fato escutar as outras pessoas? Você vem escolhendo bem as suas palavras? Você vem lendo bons autores? Você costuma escrever ideias a partir de seus pensamentos cotidianos? Isso é importante, isso é bom. É um método maravilhoso de autoconhecimento e de expressão. Todas essas perguntas são necessárias no sentido de provocar caminhos potentes que possam alinhar as suas ações com os seus propósitos. Muitas pessoas sabem que precisam se desenvolver, melhorar, evoluir, porém não sabem qual é o caminho para isso. Eu falo sobre isso pois acredito muito na importância de uma metodologia de vida. Metodologia nada mais é do que a criação de um caminho. Ou podemos até falar de metodologias ou caminhos de vida. Pois dentro da disciplina regral do Teatro Essencial, não criamos definições limitantes. Por outro lado, buscamos criar proposições de caminhos, possibilidades de aberturas. São possibilidades de expandir a intuição e permitir que você transite por suas buscas, sempre tendo em foco e percepção por onde está caminhando. Eu gosto muito de pensar a intuição como um caminho de condução das nossas ações. Vivemos em uma sociedade em que a maioria das pessoas são dependentes de profissionais que possam auxiliar, dizendo o que elas podem ou não podem fazer, o que elas devem ou não devem fazer. Não tenho nada contra isso, nem sei fazer isso também. Acho que em muitos casos, agora, indo para um lado extremo, quando se trata de uma situação clínica, de questões sérias, depressão, dependência química, são coisas extremas aqui para uma questão de entendimento que eu estou colocando. Em muitas dessas situações é preciso sim buscar uma orientação externa ferrenha. Claro, todos nós sabemos disso. Porém, em muitas outras,
A gente cria bloqueios originados pela própria mente como forma de paralisar nossas ações. No método do teatro essencial, eu vim aprendendo a trabalhar sozinha. Tenho sim uma equipe que me auxilia em diversas questões, porém eu busco conduzir as ações do meu processo criativo por meio da intuição. Da mesma forma, defendo que todos podem ser guiados por sua intuição, ou seja, uma vida conduzida por autonomia e liberdade de escolhas. É disso que a gente está falando aqui. Gosto de estimular que cada um se empodere de suas escolhas. Ainda mais nesse momento tão sensível de nosso país, no meio de uma grande crise, quando vemos proliferar discursos de ódio contra as diferenças. Eu defendo fortemente que cada um se empodere e saiba posicionar as suas singularidades, as suas diferenças, as suas essências, sabendo assim ocupar o seu espaço no mundo. E isso é uma luta, é uma posição de plena consciência e luta. Como muitos que acompanham minha trajetória sabem que eu defendo as vozes dissonantes, que inclusive é o título de uma das peças do meu repertório do Teatro Essencial. Eu defendo as vozes dissonantes onde quer que elas estejam. As diferenças tão necessárias para o mundo e muito importantes para a composição pluralmente rica de nosso país. Estamos em um momento em que você precisa aceitar positivamente a sua essência, saber reconhecer as suas singularidades, saber expressar com cuidado e autonomia seus pensamentos, multiplicar suas ideias positivas que venham a somar por um mundo com mais amor e liberdade. Pois é disso que estamos tratando ao falar de comunicação. Comunicação tem a ver com dar e receber. O que acontece na mesma hora. A troca é simultânea. Podemos usar muitos jogos de palavras e metáforas, pois esta é uma das belezas da arte. Tomar um pensamento e desmembrá-lo em diversas arestas poéticas e diversos pontos de vista. De qualquer forma, na grandeza de tantas palavras, estamos falando de uma única questão: a possibilidade de se transformar e transformar o outro. Pois viver é se relacionar. Daí a importância de saber se comunicar bem. Você precisa estar em contato, em presença com outras pessoas, em possibilidade de uma vida harmoniosa, para que tudo vá correndo em relacionamentos e desenvolvimentos autônomos. Eu faço teatro, pois eu preciso me comunicar com pessoas. Eu tenho necessidade de transmitir ideias e gerar provocações. Eu tenho necessidade de multiplicar minhas reflexões. Eu dou aula também por isso, porque gosto de compartilhar coisas que vim aprendendo ao longo de mais de 50 anos de carreira. Eu não quero fazer reserva de mercado. Eu quero compartilhar o que eu recolhi. Quero que minhas experiências possam ajudar e, inclusive, poupar o tempo de muitas pessoas. Pois muito do que aprendi ao longo de tempos tentando e arriscando pode hoje ser assimilado de uma forma muito mais rápida. Estamos em um outro tempo, em outro momento do mundo. Hoje as ideias circulam muito mais rapidamente. A forma como os jovens e as crianças aprendem é muito diferente das antigas gerações como as minhas. Eu costumo falar com diversos públicos de diferentes idades, contextos e profissões, e gosto de transmitir essa ideia de que estamos todos vinculados por algo em comum, a necessidade de estar sintonizado com o tempo presente.
a necessidade que temos de sermos atuais, atualizantes e atualizadores. Eu, você e todos nós somos potências de atualização diante do tempo. É preciso que estejamos sintonizados com essa ideia de entender que estamos dentro dessa rede e não fora. Pertencemos a essa rede. É preciso ajudar, fazer essa rede girar. Comunicar tem também relação com estar conectado com esta rede de informações. Isso é válido tanto para as vivências presenciais como também online. A tecnologia é também o que nos une, daí a importância de você estar assistindo esse vídeo. Muitas pessoas possuem preconceito com a tecnologia. A tecnologia não é ruim, ela pode ser ruim dependendo da forma como cada um se relaciona com ela, claro. Em muitas vezes projetamos negativamente nos outros ou nas pessoas aquilo que na verdade está dentro de nós. É mais uma coisa que a gente faz sempre. É preciso que a gente encontre um equilíbrio e busque balançar o tempo que se dedica para cada coisa, para cada setor da vida da gente. É preciso entender o que é importante, o que é a prioridade da gente, o que é aquilo que está tornando o meu tempo desnecessariamente perdido. Isso tem relação com identificar os hábitos bons e ruins. A disciplina regral do Teatro Essencial fala muito sobre isso. Quando incorporei assumidamente a disciplina regral em minha vida, compreendi que não preciso me encaixar em um modelo de rotina ou de produtividade. Consegui entender que produzir bem tem a ver com se conhecer e saber o seu ritmo, o seu próprio tempo para fazer as coisas. Por ser uma solo performer, entendi que eu tenho minhas próprias necessidades de criação, que meu corpo funciona melhor em certos horários, que posso variar aquecimento com ensaio, com escrita, com reunião, que tudo isso permite que meu cérebro seja mais criativo. Não gostaria que você comparasse a sua vida a nenhum modelo de processo criativo, nem a modelos de ninguém. Não é isso que eu estou propondo aqui, que seria uma besteira. Estou aqui estimulando justamente que você encontre o seu próprio modelo, ou modelos. Até porque ao longo da vida, a gente vai reinventando nossos modos de criar, de produzir e de fazer as coisas. Ao transmitir esses conteúdos em rede, não estou buscando impor que o método do Teatro Essencial seja o melhor, mais potente. Longe de mim, não tenho essa autoridade e nem gostaria de tentar tê-la. Eu busco apenas trazer ideias que possam inspirar pessoas que possuem alguma identificação com o meu processo criativo. Pois ao longo da minha vida sempre tive muitas dificuldades de me reconhecer ou me alinhar com outros formatos de processos criativos. Foi uma eleição que eu fiz desse método por intuição, eu não poderia fazer outro. Com o tempo fui percebendo que meu público tem também essa questão. Você e outras pessoas não se conformam com padrões. Isso nos une imensamente. Costumo estar acompanhada de pessoas que não aceitam a imposição de sistemas dominantes, de veículos de comunicação conservadores, e nem me interessa frequentar as que aceitam. Sou conhecida por viver da minha arte sem precisar ter feito televisão. Sempre acreditei que seguir o meu próprio caminho requer custos, às vezes muito elevados. Porém, os benefícios de se viver uma vida essencial são todos. E muitas vezes esses
lucros estão fora dos padrões enxergados por outras pessoas. São valores. Viver uma vida essencial implica em ter liberdade de tempo. Requer poder fazer somente aquilo que você gosta. Pressupõe saber escolher criteriosamente os seus projetos. Tentar estar apenas onde você se alimenta. Tudo isso tem a ver com se valorizar. Se você está aqui, é provável, porque você também está seguindo em direção a essas buscas. É muito provável que seja assim. É muito bom quando nos encontramos e sabemos que há outras pessoas que também pensam diferente e conseguem ocupar seu espaço no mundo. No método do teatro essencial, é preciso que você fortaleça a expressão de sua identidade, resultando assim no autorrespeito do que você quer comunicar ao mundo. Saber comunicar suas ideias é um dos exercícios mais privilegiados que temos enquanto seres humanos. Fomos agraciados pela possibilidade de expressar ideias com o corpo e com a fala. Olha que maravilha! Por isso é muito importante mergulhar para entender como mexer nesse instrumento tão poderoso que é o corpo. Saber orquestrar as ideias, os pensamentos, a voz, o nosso potencial de dramaturgia. Tudo isso é de uma extrema riqueza e sofisticação. Isso envolve também um treinamento pessoal. E você certamente já o começou, pois está aqui assistindo a esse vídeo. Estamos juntos. Buscar se desenvolver e estar alinhado com isso. Assistir a conteúdos interessantes, ler bons livros, praticar boas conversas, estar rodeado de pessoas que venham a somar e, acima de tudo, ter um olhar disponível e treinado para observar pontos de melhora. Os pontos onde as coisas podem virar. Este olhar atento é o que permite que você esteja todo o tempo construindo caminhos e possibilidades. Eu gosto de pensar que somos investigadores de nossas próprias questões. Todo dia você possui uma série de questões para investigar em seu corpo, em sua fala, na forma como pensa e transmite suas ideias, em como se comporta diante das outras pessoas, quais emoções afloram em situações que você pouco domina. Tudo isso requer observação. Isso é uma prática. Por isso que autoconhecimento é prática. É todo dia estar atento, ativo e participante do movimento essencial de se tornar um ser humano melhor. É muito importante que você não se compare aos outros, ou melhor, que se compare sempre em relação a você mesmo. É com você que você está aprendendo. É com você que você está produzindo. É com você que você vai chegar mais longe. Que hoje possa se comparar ao seu eu de ontem. Isso é positivo. Ver o que foi transformado, o que ainda pode melhorar, quais padrões precisam ser desconstruídos, o que ainda faz sentido, o que precisa ser reinventado. Entender as suas necessidades é um ato altamente revelador. Não somos seres estáticos, somos dinâmicos. Estamos o tempo todo em possibilidade de transformação, de devir, de potência. Todos sabem disso. Estou apenas aqui reforçando. Em muitos momentos você precisa agir com toda a força necessária para realizar seus objetivos. Em outros momentos você pode simplesmente parar e refletir, ou até mesmo se esvaziar, pois pode ser que esteja tomado por muitas preocupações que geram mais aflição do que potência de ação. Venho falando muito fortemente sobre o ato de escutar.
Escutar é muito mais do que ouvir um som. Escutar tem relação com perceber o próprio corpo, escutar o que está gritando internamente, o que precisa de sua atenção, quais os cuidados do momento presente. Sem cuidados necessários, vamos nos tornando máquinas de um sistema que somente quer a nossa força de trabalho, sem se preocupar com nossas emoções. Muito pelo contrário. É muito importante que você esteja atento para não ser simplesmente sugado pelo sistema e um ajude o outro nisso. Nessa percepção, precisamos da atenção de todos. Esse sistema violentador que busca apenas a força motriz para movimentar o capitalismo selvagem, a gente tem que estar sempre fugindo disso. E um tem que ajudar o outro, sim. É só por isso que eu estou falando isso aqui, agora. Que não podemos deixar de falar, de reforçar. O mundo não quer que você pense, pois pensar resulta em liberdade. É muito mais fácil para o sistema aprisionar as pessoas em uma roda sem fim, em que poucos usufruem de prazeres enquanto outros se desgastam por injustiça social. No Teatro Essencial, prezamos pela ética de saber que todos podem ocupar seus devidos espaços, que há possibilidades de expressão criativa para todos os talentos e dons. Este cuidado consigo tem também a ver com cuidar das outras pessoas. Comunicar não é somente transmitir ideias, mas também saber fazer perguntas poderosas, que venham sensibilizar o outro de que você está interessado em cuidar de suas emoções. Uma comunicação não pode ser meramente interesseira, ou seja, estar com o outro porque há uma necessidade de troca. É preciso que você esteja realmente preocupado e interessado no outro. É preciso revelar essa empatia real, honesta, transparente. É preciso se envolver com o outro. Demonstrar e viver carinho, respeito, amor. Essas obviedades. No Teatro Essencial, todos têm a possibilidade de rir, de chorar, de refletir sobre as questões mais primordiais da humanidade. Claro que a arte vem para colaborar no autoconhecimento, justamente nessa possibilidade de encarar as questões individuais e sociais. Arte é mergulho em revelações. Arte é possibilidade de confrontos com desconstruções. Arte é momento de questionar paradigmas, padrões e alienações. Arte é possibilidade de acordar e confrontar a realidade. Arte é estar em total conexão com o outro, é revelar-se no outro, é estar inteiro para vivenciar o momento presente. E, Denise, pegando aqui um gancho com algumas perguntas enviadas por e-mail sobre os temas propostos, uma pergunta seria que você explicasse um pouquinho melhor o conceito que você criou, chamado disciplina regral. É essa disciplina onde a gente não precisa definir com métodos, sistemas, mas ela está lá, está numa tremenda dedicação, num tremendo foco. É uma disciplina, portanto, sem regras. E isso é aplicado de maneira geral sobre todas as coisas, na vida, nas questões, não só no trabalho de construção de peças de teatro, mas também no dia a dia, onde as condições de se dedicar aos seus projetos, muitas vezes, dependem tanto não de um sistema de disciplina, mas sim desse foco, desse empenho, dessa concentração para a qual não há regras, é livre,
se faz uma coisa a cada momento que é necessário fazer, se começa pelo fim, começa pelo meio, e assim as coisas vão brotando pela própria necessidade, pela intuição, pela inspiração. Outra questão, Denise, é que pediram que você falasse em que momento do seu trabalho você identificou esses conceitos que você coloca como duas bases do teatro essencial, que é o amor e a liberdade. Em que momento você identificou e quando você começou a assumir para o seu trabalho? Logo que eu comecei a escrever para publicar, quando foi em 1987 que eu escrevi o primeiro livro, um manifesto do teatro essencial, ali eu percebi que havia um exercício dessa forma de fazer teatro que se manifestava pelo fato de que o seu ponto de contato com a plateia era a liberdade de que o outro investigue a si próprio, a liberdade de que o outro se identifique com quem está no palco, mesmo sem ter nenhum aparato, nenhum enfeite, como diria Clarice Lispector. E essa liberdade seria para gerar, em última análise, o amor da transformação que o espectador, ao se entregar àquela fricção daquilo que o ator está trazendo no palco, ele percebe outros lados de sua vida, vê sua vida reapresentada, tem uma nova perspectiva dela e vê uma transformação. Sai dali com o exercício de se ter dado amor para poder passar para um outro estágio, onde há liberdade. Outra questão aqui é sobre a importância da comunicação. Em relação à comunicação, de que forma o teatro pode gerar transformações para a vida e a vida gerar transformações para o teatro nesse momento que a gente está vivendo? Porque no teatro que eu entendo, toda a postura do ator, que é seu próprio diretor, seu próprio coreógrafo, em tudo isso já há uma postura política, um manifesto sobre o que ele está vendo na sua realidade e onde ele não está se encaixando em lugar nenhum. Ele teve que criar um espaço, teve que criar uma peça autoral para poder ali transmitir o que ele está vendo da sua realidade. Então, é transformador para o ator, para o seu próprio teatro. Toda vez que ele fizer um teatro dessa natureza, ele estará se transformando, e é transformador para quem assiste, porque não tem como não se juntar, não tem como não comungar com esse ator, essa postura única de contestação e de levar a peito aquela mensagem que foi escolhida.